Sensacional. Bom, nesse meio do caminho você teve um grande desafio aí, que foi a migração do Gira Server para o cloud. É, eu reconheço que assim, o tamanho do projeto é enorme, foi muito grande, e imagino também que a ramificação do Gira dentro da empresa é muito grande. Como é que você conseguiu resolver cada detalhe, cada desafio para tirar uma instância que estava há anos ali no Gira Server, passar para o Gira Cloud, no momento em que a demanda aumentou muito para o trabalho remoto, ou seja, a gente precisava, vocês precisavam, gente, eu não estava na história, mas vocês precisavam colocar isso para funcionar com uma pressão muito maior do que Uhum. normalmente, num ambiente tão grande, você recém-chegado. Como é que foi isso daí? É. Só para dar uma ideia de números, são 50 mil colaboradores, né? São 50 mil end users ali, customers. Ah, mais ou menos, acho que mil e alguma coisa usuários e agentes ali. São 30 portais e cento e poucos projetos de agilidade, tá? Isso é para dar uma ideia de número. Foi um inferno. Assim, foi um inferno quando a gente pensou assim, não vamos migrar porque vai resolver isso e aquilo outro, mas foi muito positiva a mudança, assim, isso é inquestionável. A mudança valeu muito a pena em todos os aspectos de funcionalidade, financeiro, ficou bem melhor. E aí, como qualquer migração, a primeira coisa que eu faço assim é sentar e entender o contexto. Vamos entender o contexto e ver se faz sentido mesmo migrar. E aí eu e Luciano, a gente pensa muito diferente, então um fica fazendo papel de advogado de diabo com o outro. Deixa só um detalhe, a gente não comentou. O Lucina também foi para Riachuelo, né? Foi, cara, ele veio, eu disse, cara, vem pra cá, assim, eu preciso de ajuda, não tem jeito, esse ambiente é gigante, formou uma equipe lá dentro, né? Aí o Lucena veio, depois a gente trouxe o Matheus, que, cara, uma das melhores coisas de ter vindo para Riachuelo foi poder conhecer o Matheus, a gente trouxe ele do mercado para dentro também, estava em consultoria. E aí nós três ali, a gente fez a migração acontecer, né? Primeira coisa, a gente fez foi, vamos fatiar esse boi aí, vamos colocar esse negócio de forma faseada. E aí a gente começou a fazer primeiro o Gira Software, por causa do Cloud Migration, era muito mais fácil fazer a migração com o Cloud Migration ali, do Gira Software. E aí a gente começou a rodar, testar e viu, e colocou os times, e trouxe os times para junto. A gente não colocou a solução a goela abaixo da galera, dizendo assim, vai ser desse jeito e pronto. Porque se eu faço isso, o usuário não adota, entendeu? Então a gente chamou a galera para junto e fez, olha, é assim que funciona. Vai ser bem melhor que isso. Aqui a gente tá vendo essas vantagens. Vocês concordam? E o pessoal, pô, a gente vai perder histórico? A gente, não vai perder histórico. Ah, beleza. Então, o que eu tô entendendo é que vai mudar a interface, mas a gente vai ter mais funcionalidade, assim, assim. Exatamente. Então, a gente mostrou pro pessoal que resolvia muitos dos problemas que a gente estava enfrentando. A migração, ela era a resposta para isso. A gente validou com os usuários e a gente começou a seguir. A parte mais difícil foi a do Gira CS10. Que quando você pensa, mesmo que você tenha cento e poucos portais em Gira Software, é muito mais tranquilo de você fazer uma migração do que você pensar em 30 portais de Service Desk que funcionam cada um de um jeito totalmente diferente e que eles se comunicam entre si. E aí essa foi a parte desafiadora. Então a gente fez, vamos levar a primeira TI, e aí a gente teve um momento difícil ali que foi ficar com os dois ambientes ativos. Isso assim, tirava a paz da gente, ficar com os dois ambientes ativos, muito por causa do usuário. E aí para resolver esse problema, o que a gente fez? A gente usou o Refine no server, colocou os portais lá, e aí a gente colocava e redirecionava o cara para o cloud a partir do Refine. Então, para o usuário, ele não foi percebendo muito a migração. Ele olhava assim, pô, a TI tá diferente, mas assim, a central em que ele ia pedir ajuda era a mesma. E à medida que a gente ia migrando, a gente ia colocando os símbolozinhos e avisando a galera assim, que ó, esse portal foi migrado para o cloud, então o cara ia se ligando no que era a migração. A gente criou uma central de migração no Confluence, que era uma documentação lá, que é bem simples, de uma página, explicando os porquês da migração, o cronograma. O cronograma já era um link do Plans, né, do Advanced Roadmap ali, e deixava embedado, então o pessoal conseguia acompanhar em tempo real. A gente usou muito o EasyBI também para montar dashboard, o pessoal ver progresso e perceber qual eram as fases, as ondas que iam acontecendo.
E também era um lugar de apoio, porque você pensar em 50 mil colaboradores, você não consegue treinar a galera se não for de forma escalável com treinamento gravado. E aí toda a experiência de canal ajudou muito nisso, a gente, a produzir os treinamentos rápidos. Então a gente produziu treinamento ali para a galera fazer as viradas e poder se familiarizando com a ferramenta. E fez carga de dados. Assim, eu digo que carga de dados é o batelagem da TI. É assim, é trabalho pra caramba. E no final você ganha uma feijoada, assim, valeu, obrigado obrigado. A carga de dados é assim, é uma coisa que eu tento fugir ao máximo sempre que eu posso, mas muitas vezes você não pode perder histórico. Em uma empresa como a gente não pode perder histórico. Então a gente levou o ambiente, levou muitos dos dados que a gente precisava levar, que tinha que levar, a gente levou, que a gente não precisava. A gente criou outros meios de manter esses dados ativos e guardados. E aí fechou a migração depois de um ano, né? Foi um ano para fazer a migração acontecer. Foram 2 meses de discovery, só mapeando, porque a gente tinha 150 automações já criadas no ambiente. A gente teve que mapear as automações para entender o que elas faziam. E a gente saiu puxando o fio mesmo. Foi mapeando aquela. Vou puxar aqui para ver. Vou desligar essa automação para ver se alguém reclama. Assim, teve código que a gente não conseguia entender, que a gente fez. Vou desligar isso aqui, cara, porque isso aqui tá extenso pra caramba. Vou desligar aqui e ver se alguém vai gritar. E a gente ficava ligado, não fazia mais nada no dia. E a gente saiu mapeando tudo, montou depara de tudo, porque você não tem todas as mesmas soluções que você tem no server e no cloud. Então a gente também montou e deixou claro, pessoal, olha, a gente vai perder nisso aqui, tá? É nisso aqui que a gente vai perder, porque o Insight, por exemplo, no server, ele é muito mais maduro do que o Insight no cloud. Muito mais, nem se compara, assim, a maturidade do Insight no server é muito maior. No cloud a gente conversou, chamou a galera da Atlassian, chamou o pessoal do Insight para conversar e também saber do roadmap deles. Então, durante esses 2 meses foi só conversa, foi reunião o dia todo. Eu começava o expediente de 8 da manhã, ia terminar de 8, 10 da noite, só mapeando coisa. Fechou o discovery ali, a gente entendeu, pronto, a gente sabe onde está pisando, sabe onde é que vai, onde é que a gente vai perder, o que é que a gente vai ganhar. Vamos começar a pleitear a aprovação desse projeto. E aí a diretoria comprou a ideia, os caras disseram, pô, isso aqui tem que ser cloud mesmo e tal. Foi assim, sempre quis isso, mas isso não foi me oferecido, não sabia que era possível, vamos andar. E aí, quando a gente começou o projeto, a gente fez, vamos fazer baby steps aí. Se errar pequeno, né? Se errar, vamos errar pequeno. Então a gente começou a simular alguns cenários pequenos para ver onde ia dar gato, e o que, que a gente podia acelerar e automatizar. E aí a gente foi fazendo por fases e por ondas. A gente fez primeiro Gira Software. Aí depois do Gira Software, a gente pegou só portal de TI, e depois de portal de TI, a gente pegou só os portais de negócio. E aí fechou todo mundo. Aí quando a gente tirou todo mundo de lá, eu digo que eu tava com um Chandon na minha casa guardado na geladeira, estourei o champanhe assim com a galera do time, dizendo, pô, velho, terminamos isso aqui, vamos desligar esse ambiente, não quero olhar mais pra cara dele. Então foi mais ou menos essa jornada. Acho que a parte mais desafiadora foi mapear a solução ali, de fazer os deparos, que tinha muita coisa no server, e a gente precisava levar, e no cloud nem tinha todas aquelas coisas. Mas, assim, o cloud da Atlassian evoluiu pra caramba, né? A gente teve um time ali, a gente conversou bem com a Atlassian ali para entender o que ia evoluir. Então, foi basicamente essa a história, né? O Felipe tá dizendo para mim que eu tenho que fazer agora um curso de migração de Gira, né? Tenho que fazer um curso de migração de server para cloud. A Atlassian tem mudado bastante o approach dela, né? Então, assim, no último grande evento da Atlassian, aconteceu há pouco tempo, você vê um movimento bem grande, voltado um pouco para os times da parte de desenvolvimento de software, os times estarem mais próximos do desenvolvimento com operações. Então, tem todas aquelas situações de DevOps e tudo mais. Na parte de projeto, lançou o Team Central, toda aquela história do Alpha, né, dos projetos já sendo publicados para a comunidade de usuários testar. Vocês têm feito algum teste dessas ferramentas novas? E uma pergunta a mais: ajudou vocês atrás a ter incorporado a Mindview com o Insight? Cara, ajudou pra caramba, porque a gente já usava o Insight e já tinha a licença premium, então a Atlas tem incorporado pra gente foi economia, né? Então, ajudou. E a Atlas está trazendo muita maturidade para o Insight no cloud, assim, tá ficando legal o negócio lá. A gente tem acompanhado de perto, a gente é early adopter da solução, então a gente tá fazendo muita coisa bacana lá.
Agora, sobre esse movimento da Atlassian, assim, deles estarem fazendo esse movimento do cloud, pô, primeiro foi um tiro muito certeiro a gente ter migrado, porque a gente não renovou a licença do server e o server vai parar de vender licença, né? Tá 2023, se não me engano. E aí, pra gente foi um tiro muito certeiro isso, né? Então, isso ajudou e eles estarem adotando ali comprando essas outras soluções, né? O Proforma, por exemplo, tá ajudando pra caramba a gente, porque a solução tá ganhando mais maturidade. Agora, de forma nativa, né? Agora, sobre as novas soluções lá, o Work Management, eu até mandei pro Dominique lá, eu disse, cara, tô testando aqui o negócio, tô achando sensacional como esse negócio tá ficando legal e simples. Eu falava, tem um vídeo meu que eu falo que o Giracó é um Trello vestido de noiva, né? Porque o Giracó era basicamente isso, era um Trello ali com relatório e pronto. E quando eles fizeram a troca ali do Gira Core pro Gira Work Management, cara, ficou muito mais bacana para time que não é de TI, sabe? Aqui não ficou aquela cara tão de solução de TI, sabe? Que nem para todo mundo, nem sempre precisa. Às vezes o cara queria ver uma lista. E assim, era coisa que eu encontrava assim, o cara, pô, mas eu queria organizar em lista aqui os meus leads. E você consegue fazer isso no Work Management. Então a gente está testando tudo que está saindo. Eu fico na agonia para querer postar logo o vídeo, assim, eu fico muito ansioso para postar o vídeo. Eu acabei de testar e quero postar o vídeo. Então o pessoal que faz a pauta fica, calma, Lameco, o pessoal ainda não está procurando sobre isso. Grava o vídeo, deixa aí guardado e a gente vai postar na hora que o pessoal começar a procurar sobre isso e tal. Então eu fico nessa tensão, assim, de ficar testando as coisas novas. E eu acho que a Atlassian dizer que fazer esse movimento cloud ajudou muito o próprio marketplace deles, né? Uma coisa que a gente tinha, assim, era de aplicativos que não investiam mesmo no cloud, né? Você encontrava aplicativo para server, mas não achava para cloud. Você rodava, sofria e não achava alguma alternativa para cloud e só tinha no server. Então, a própria Atlassian verbalizar esse movimento, acho que ajudou o ecossistema do marketplace a melhorar os aplicativos do cloud, né? Então, para a gente tem sido ótimo. Legal. Bom, é que os novos tempos têm impressionado aí a galera no mundo inteiro a encontrar saída criativa para problemas de performance de time. E com todos os desafios que a gente conhece, né, desde fadiga de reunião, eu tenho fadiga de reunião toda semana. Chega quinta-feira, já não aguento mais fazer reunião. Sexta-feira, esquece. Aí a gente tem criança estudando em casa, casa para cuidar. A gente brinca, né, que 11 horas para refogar o arroz, né? Você tem que parar a reunião para refogar o arroz. E até passando para o negócio, para o trabalho, a falta de visibilidade do trabalho da equipe, o que o outro está fazendo, a falta de foco quando você está em casa, essa mistura das duas realidades. Como oferecer para os times um ambiente colaborativo, produtivo e, ao mesmo tempo, dar qualidade de vida para os funcionários? Legal. Essa é uma pergunta que eu digo que é a minha coceirinha, né? Essa pergunta tem sido, responder essa pergunta tem sido toda a minha leitura e tudo que eu tenho estudado de uns tempos para cá. Como é que a gente torna o pessoal mais colaborativo, mais ágil, mais organizado nessa realidade de trabalho distribuído? E não tem bala de prata para mim. Não existe assim, faça esses 3 receitinhas aqui, ou 3 dicas para você. Não vai existir. Mas coisas que eu acredito muito, coisas que eu acredito muito que vão facilitar essa jornada. A primeira de todas elas, assim, é trazer transparência para a galera, assim, é conversar sobre isso, sabe? As pessoas precisam conversar sobre esses problemas. Eu tive muita fadiga de reunião, assim, e você vê que a fadiga de reunião, ela é causada pela cultura. Você vai encontrar gente na empresa e cultura, assim, tem uma frase que eu gosto muito, é cultura como estratégia no café da manhã. A gente não vai conseguir atingir os objetivos da gente se a gente não mudar a nossa cultura também. E aí esse negócio de reunião virou, na pandemia ela ficou pior ainda. Eu já odiava reunião antes. Já odiava, eu já escrevia muito artigo assim dizendo que reunião não deveria existir, que reunião se deve existir, tem que existir nesse formato. Então, e nesse sentido, eu gosto muito de algumas cerimônias que podem acontecer na reunião, tal. Então, uma coisa do Scrum Guide, né? Eu critiquei o Scrum recentemente, o pessoal quase jogou pedra em mim, mas uma das coisas que eu gosto muito do Scrum são as cerimônias ali. Ele traz formato para coisa. Agora, se a gente não parar para Formato e discutir propósito, né? A em gente formato de precisa ter propósito, propósito. exatamente. Acho que as reuniões, eu não sou contra a reunião, só não gosto que as reuniões passem a ser o encontro do cafezinho com um bloco de 1 hora, que fica 1 hora Uhum. tomando café, né? Mas o propósito é importante. Você chega para você quer ver como a maioria das reuniões são marcadas aqui? O cara, marquei uma reunião para a gente conversar sobre algumas coisas. O cara,
que coisas são essas? Quando vai ser? O que é que eu preciso levar para essa reunião? Então, fica a reunião que todo mundo entra sem saber o que ia fazer e sai sem saber também o que é que precisa ser feito. Então, acho que as empresas precisam começar a conversar sobre isso. E as pessoas precisam falar mesmo, abrir dizendo, cara, essas reuniões estão me matando, isso aqui não está legal. Esse é o primeiro passo, é abrir uma conversa franca. E eu acho que lidar muito com o ambiente também da casa é importante. E chamar a família para conversar também sobre essa nova realidade. Eu comecei trabalhando remoto em 2014 e a primeira coisa que eu fiz era eu e minha esposa só na época, e a primeira coisa que eu fiz foi conversar com ela que ali tinha um ambiente de trabalho também, porque na cabeça dela eu estava em casa, ela passava, falava e tal, começava a conversar comigo, eu disse, cara, tô trabalhando aqui. E a gente precisou ter essa conversa, esse diálogo para a coisa funcionar. Então, o diálogo, em primeiro lugar, para entender os problemas. Sabendo quais são os problemas, a gente começa a atacar e traçar a solução. Coisas que eu acredito que vão ajudar muito é pensar em trabalho assíncrono, cara. As pessoas precisam entender o que é trabalho assíncrono. É, exemplo, oi, tudo bem? Você manda mensagem, recebe uma mensagem de 2 horas daquela. Aí você fala, oi, cara, tudo bom? Posso te ajudar? Você responder 1 hora depois. A pessoa, sim, tô precisando da tua ajuda. Pode falar? 4 da tarde já. Você tem 2 horas de conversa inútil, tá ligado? E aí, quando a pessoa podia escrever uma carta ali, dizendo assim, cara, tudo bom, olha, tô precisando de ajuda numa coisa, assim, assim, assim. Me falaram que você é o responsável por isso, e eu preciso da tua ajuda nesse ponto. Você consegue me ajudar? Ou me direcionar? Então, você traz toda a conversa para resolver de uma coisa só. Então, eu acho que as pessoas precisam pensar mais sobre trabalho assíncrono. Diálogo primeiro, depois tem que conversar e tem que partir, tem que ser tanto bottom-up como up-down ali, do pessoal conversar sobre trabalho assíncrono, sobre ser uma filosofia da empresa ter trabalho assíncrono, senão a gente vai se matar de reunião e não vai permitir que os funcionários consigam ter qualidade de vida, que é importante também, né? Enquanto na pandemia eu tava ali, caramba, que massa, velho, todo mundo trabalhando remoto e tal, tô curtindo pra caramba, tá sendo ótimo pra mim, tá sendo ótimo pra minha equipe e tal. E eu vi muita gente se abafando, assim, falando trabalho remoto, como se fosse a pior coisa que já tinha acontecido na vida dela, que agora o trabalho dela estava dentro de casa, que agora ela trabalhava muito mais, que a ansiedade estava tomando conta, que ela não tinha um momento de trânsito ali, de desligar de um lugar para o outro. Eu fiquei, caramba, existem esses problemas aqui, só que eu tive 5 anos antes da pandemia acontecer para me adaptar ao trabalho remoto. As pessoas foram jogadas de um dia, do dia para a noite, assim, tipo, trabalho remoto, e sem muito contexto ali, sem muita orientação. Então, acho que diálogo, trabalho assíncrono. Terceira coisa, a gente precisa pensar na nossa suíte de soluções e fazer um mapa, assim, cara, é muita solução que a empresa tem, a gente vai precisar de muita solução, vamos definir o espaço de cada um aqui, isso aqui é e-mail, vamos abolir o e-mail, se puder, faça isso, porque e-mail é um caos, você nunca tem sensação de completude, mas ó, o que a gente vai usar o e-mail? E-mail é para lidar com os fornecedores. O Teams vai ser para o quê? Para as reuniões. Sobre reuniões, vamos abrir aqui um espaço. Que reuniões a gente vai fazer e como elas devem acontecer? Qual o propósito e formato de cada uma? Vamos falar de comunicação assíncrona, onde é que ela vai acontecer? Vai acontecer no Slack. Vamos colocar e organizar o trabalho do outro, onde é que vai ser? Vamos fazer lá no Gira. E sair definindo onde as coisas vão acontecer para a galera saber o jogo e fazer playbook mesmo, sabe? Fazer playbook para a galera saber como jogar, como lidar e tal. Então, eu acredito que é muito disso, sabe? Acho que esse lance do filho em casa também, meu filho entra nas calls, a galera da empresa conhece ele, eu não peço mais desculpa. Eu já disse também, se ele entrar em vídeo gravando agora, ele vai aparecer no vídeo mesmo e tal. É a realidade de todo mundo. Antes, quando eu era um dos poucos ali que estava no trabalho remoto, tinha um pouco mais de pudor, assim, de tipo, não, eu tô no trabalho aqui, Hoje tá mais assim, a casa tá entrando no trabalho, o trabalho tá entrando na casa, e eu acho isso legal, sabe? Eu acho que quando meu filho me vê trabalhando, ele tem a oportunidade de entender de como eu ajudo as pessoas. Ele tem 3 anos e se perguntar para ele, ele vai dizer que eu trabalho com gira e que eu ajudo as pessoas a trabalharem de uma forma mais ágil, organizada e colaborativa, só que do jeito dele ele diz assim, eu ajudo as pessoas a trabalhar mais rápido. É isso que ele diz, assim. Então, ele tem a chance de me ver ajudando outras pessoas e eu digo assim, filho, papai está trabalhando aqui para ajudar outras pessoas a não terem que chegar tarde em casa porque elas não planejaram direito. Então, estou ensinando elas a priorizar aqui o que é mais importante e elas conseguirem colocar no cronograma e a vida delas ser mais saudável. Então, isso é legal, sabe? Essa aproximação da família no que a gente faz. Eu acho que isso tem um peso muito positivo. Sem falar que quando eu tô estressado, cara, é muito legal sair da minha cadeira, ir lá na sala, tomar um café com minha esposa, bater um papo, sabe?
e depois voltar para o trabalho e continuar produzindo. Então, acho que esse é o caminho se a gente quer lidar. Não é uma receita de bolo que funciona para todo mundo, mas esses passos vão ser inevitáveis. A gente tem que fazer diagnóstico, conversar, a gente tem que pensar sobre trabalho assíncrono e a gente tem que definir o espaço de cada ferramenta e como ela vai existir, e não ter pudor para a casa entrar no trabalho mesmo, o pessoal conhecer e isso ser normal, sabe, para a gente. Então, acho que esse é o caminho. Não é só isso, mas esse é o caminho para isso se soar mais natural. É legal, você falou dos filhos passando, esposa, tudo. No último episódio que nós fizemos, o meu amigo Marcelo Pardo, o Obi, que é o cachorrinho dele, ele latiu umas 2 ou 3 vezes durante uma explanação que ele estava fazendo sobre VDI. E aí o time falou assim, pô, quer que eu corte? Eu faço uma edição de áudio? Eu falei, não, tá a foto do cachorro dele, põe no vídeo. É, cara. Vamos Exato, cara, explorar exato. isso, né? Porque é uma realidade de todo mundo e a gente tá, de uma certa forma, forçado a uma adaptação. O ser humano é perfeito. O bom do ser humano é que ele se adapta muito bem, né? E a gente tem que se adaptar nesse sentido também. As coisas precisam ser muito menos formais. Nós estamos na nossa casa, apesar de estarmos trabalhando, né? Então é muito importante. Ninguém aqui planejou durante 10 anos a construção de um escritório dentro de casa, com acústica, portas, com digital. Não, a gente trabalha onde consegue trabalhar, né? Foi uma mudança muito repentina. Pô, dentro de todos esses problemas que a gente está passando com a pandemia, encarar isso de uma forma mais leve faz a gente até fluir melhor o trabalho. Exato. Acho que tem um fator econômico importante também, a gente possibilita uma descentralização dos grandes centros, né? Acho que São Paulo super inchado, Recife super inchado, e quando você começa a ter esse trabalho remoto, pô, muito amigo meu foi para o interior, assim, mudou para o interior, pensando em qualidade de vida, e aquele interior que não tinha uma pessoa com a renda no padrão dele começa a movimentar mais, então a gente começa a ter mais descentralização, que eu acho muito positivo para desinchar os grandes centros e para fomentar a economia em outros lugares, sabe? Acho que isso também vai ser muito positivo do trabalho remoto. Com certeza. Bom, Lamek, eu te agradeço imensamente pelo seu tempo aí. Não quero atrasar as gravações dos treinamentos da Moxie, tá? Mando um abraço para o Felipe, um grande abraço para você. Espero poder contar com vocês nos próximos. A gente está planejando fazer uma mesa redonda aí com mais pessoas juntos para a gente conversar, para o papo fluir, além das duas pessoas aqui, não deixar de ser uma entrevista, virar um bate-papo. Então, quando a gente for lançar isso, quero te convidar o Lucena, e a gente poder fazer uma conversa um pouco mais ampla aí. Bom, enfim, boa sorte para você, um grande abraço e a gente vai se falando. Cara, muito obrigado pelo convite. Pode contar comigo. A gente curte muito fazer coisas juntos com vocês. E vai ser legal, assim. Muito obrigado pelo convite, permitir esse espaço, providenciar esse espaço. E parabéns pelo canal, né, pelo projeto, pelos podcasts, pelo rumo, a forma que a coisa está tomando. Tenho certeza que vai ter muito conteúdo bom. Já vi alguns vídeos, gostei pra caramba. Sei o trabalho que dá fazer isso. Continuem, porque tá ficando muito legal. Parabéns, pessoal. Legal, obrigado, Mamek.